Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e esse é o nosso primeiro vídeo da série sobre termoquímica, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para levar alguns conteúdos para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos falar dos conceitos gerais de termoquímica, para a gente perceber o que acontece quando um sistema está absorvendo ou liberando energia, o que são reações endotérmicas e exotérmicas e como a gente pode perceber esses processos no nosso dia a dia. Bora para o conteúdo? Um exemplo bastante interessante para a gente começar a discutir as energias envolvidas em uma reação química, quanta energia é liberada, quanta energia é absorvida, é nós pensarmos na energia que a gente consegue obter a partir dos nossos próprios alimentos. E a gente pode encontrar tabelas com valores aproximados ou médios do teor energético de alguns elementos que a gente consome em livros, em materiais por aí. Eu mesmo peguei essa tabela aqui de um livro, que me dá a energia fornecida por um certo alimento em quilocalorias para cada grama daquele alimento. Então, se nós pegarmos carboidratos ou glicídios, ele tem um teor energético lá em torno de 4 quilocalorias, 4.000 calorias para cada grama desse carboidrato. Já uma proteína tem um teor energético lá na casa dos 5,2 quilocalorias para cada grama. Uma gordura, um óleo ali, um lipídio, vai ter um teor energético ainda mais alto, de cerca de 9.000 calorias, 9 quilocalorias, para cada grama daquele material. E é essa energia que nós utilizamos para fazer todas as nossas atividades, desde andar, correr, estudar, mas até mesmo para respirar, né, e para ficar vivo de uma maneira em geral. Para alguns alimentos industrializados que a gente encontra por aí, o teor energético vai aparecer nas suas embalagens, como por exemplo aqui nessa lata de refrigerante, que diz que cada porção de 350 mililitros, que é o que tem na latinha no caso, tem um valor energético de 149 quilocalorias. Ou aqui nessa água de coco que eu peguei, onde cada porção de 200 mililitros tem um teor energético de 41 quilocalorias, ou 172 mil joules, 172 quilojoules. Já na embalagem desses biscoitinhos, que às vezes a gente come num lanche no intervalo da aula, estava escrito que a porção de 26 gramas, 3 biscoitinhos, tem um valor energético de 117 quilocalorias. Tá, mas qual que é a relação dessa tal de caloria com a unidade de energia, o joule, que nós costumamos ver lá na física? Bom, ambas são unidades de energia e podem, portanto, serem convertidas entre si. Uma caloria corresponde a 4,1868 joules, aproximadamente 4,2. Só que a caloria é historicamente mais relacionada com os processos de transferência de energia devidos a diferenças de temperaturas, ou seja, calor, e corresponde à quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Já o joule está historicamente mais relacionado com o trabalho realizado por uma força, correspondendo à energia necessária para a realização de um trabalho onde uma força de 1 newton provoca um deslocamento de 1 metro. Tá, mas como é que a gente consegue medir de fato esses teores energéticos dos alimentos? Será que a gente tranca a pessoa dentro de um recipiente, dá comida para ela e vê quanta energia é liberada pelo consumo desse alimento? Na verdade não, né? Ainda bem. O tipo de equipamento que a gente usa para investigar o teor energético dos alimentos é a chamada bomba calorimétrica. E o procedimento ele funciona mais ou menos assim. Nós colocamos uma pequena quantidade ali de um alimento em um determinado frasco, um frasco A. E injetamos, dentro desse mesmo frasco, uma enorme pressão de gás oxigênio, muitas vezes maior do que a nossa pressão da atmosfera. Em alguns casos pode ser colocado também, para facilitar algumas queimas, um frasco de ácido sulfúrico que vai catalisar a combustão desse alimento. Com esse recipiente fechado, a um volume mantido constante, um sistema elétrico aciona uma faísca. E como tem um material que pode queimar aqui e uma pressão enorme de gás oxigênio, esse material vai queimar muito rapidamente, muito fácil. Com a queima desse alimento, é liberada energia, que vai ser transferida para uma água que está num recipiente aqui exterior, aquele onde o alimento foi queimado,
e também está em uma quantidade conhecida. Esse recipiente que está com água tem umas pazinhas que fazem agitação para que a temperatura fique logo homogênea por aqui, e também tem nele ligado um termômetro, normalmente um termômetro digital aqui, que vai indicar para mim quanto que a temperatura da água subiu devido à energia recebida da queima desse alimento. E como vocês provavelmente aprenderam lá em física, eu posso descobrir o calor que, absorvido por uma certa quantidade de água, que provocou o aumento da temperatura dessa água, pela expressão de que o calor é igual a massa de água vezes o chamado calor específico da água, vezes a variação de temperatura que aconteceu. Bom, a massa de água eu conheço. Fui eu que coloquei a água dentro do recipiente. O calor específico da água, normalmente lá em física, a gente considera como algo constante, como 1 caloria para cada grama de água para elevar sua temperatura a 1 grau Celsius. A rigor, esse valor não é constante não, ele varia de acordo com a temperatura. E o ΔT, a variação de temperatura medida, é a temperatura final do experimento menos a temperatura inicial, antes de eu queimar o alimento. Com isso eu sei qual foi a energia absorvida pela água pelo processo de calor entre o frasco que tinha o alimento que estava queimando e a água na qual ele está imerso. Reparem que neste experimento, a queima do alimento foi feita em um processo a volume constante. O recipiente estava fechado e tem paredes muito rígidas. Então o alimento queimou em um ambiente que o volume não variava. E por meio de alguns cálculos, eu posso transformar este valor obtido do experimento, do calor a volume constante, no calor correspondente que ocorreria com a queima desse alimento em um processo a pressão constante, um processo um pouco diferente. Não cabe aqui a gente entrar em muitos detalhes, não é importante para a nossa abordagem aqui do ensino médio, mas a diferença entre o calor a volume constante, que é o que eu medi no experimento, e o calor a pressão constante, que nós vamos usar como teor energético dos alimentos, é que o calor a pressão constante seria aquele que eu obtive no experimento, que é o calor a volume constante, mais um fator de correção, que seria o volume do recipiente vezes a variação da pressão ao longo desse processo. A pressão depois da queima menos a pressão antes da queima. Mas não se importem muito com isso, porque na nossa abordagem aqui, só o que nos interessa saber é que o teor energético dos alimentos corresponde ao calor que seria liberado na queima em um processo realizado a pressão constante. E este calor, para um processo realizado a pressão constante, recebe na fisicoquímica um nome especial. Recebe o nome de variação da entalpia, ΔH, onde o símbolo H aqui se refere à palavra heat, que é calor em inglês. E eu vou deixar aqui para vocês o link de um vídeo que eu acredito que seja da Universidade Nacional de San Agustín, em Arequipa, no Peru. E nesse vídeo vocês podem ver como que é o experimento, a operação de uma bomba calorimétrica. E eu faço aqui um pequeno parênteses para a gente perceber que, de fato, o calor em um processo a pressão constante será diferente do calor transferido em um processo semelhante, só que a volume constante. E aqui eu vou pedir que vocês pensem um pouco lá na física, quando vocês estudam a termodinâmica dos processos de calor e trabalho envolvidos no aquecimento de um gás. Se eu aqueço uma certa massa de um gás por meio da chama de um bico de Bunsen, por exemplo, em um processo a pressão constante, então aqui sobre ele tem a pressão da atmosfera, mais a pressão exercida por essa massa de 1 kg. E aqui essa massa de 1 kg, se estiver sobre a superfície da Terra com uma gravidade de aproximadamente 10, está exercendo uma força de 10 newtons sobre esse êmbolo. Se eu pego essa força e divido pela área do êmbolo, eu calculo a pressão exercida por essa massa. Então teria a pressão da atmosfera mais a pressão exercida por essa massa. Ao longo do experimento, eu não vou colocar nem tirar mais nada aqui de cima que possa alterar a pressão. Então esse primeiro experimento é um processo a pressão constante. Para elevar a temperatura aqui deste gás, por exemplo, de 25 graus Celsius para uma temperatura de 35 graus Celsius, eu tenho que transferir para ele uma certa quantidade de energia pelo processo de calor. Se eu pego essa mesma quantidade de gás e vou querer fazer a mesma variação de temperatura, de 25 para 35 graus Celsius, só que agora num experimento feito a volume constante, então eu boto alguma trava aqui para segurar essa tampa na mesma posição. O volume inicial e o volume final do sistema são os mesmos. Para eu causar a mesma variação de temperatura, eu preciso dar menos energia para esse gás na forma de calor, se comparado com o que eu tinha dado no primeiro experimento. Mas por que isso? No segundo experimento, toda a energia que eu forneço pelo processo de calor para o gás fica contida dentro do sistema. O gás está recebendo energia na forma de calor
e não está executando nenhum trabalho, não está empurrando nada. O volume está mantido constante, não está? Só que no primeiro, parte da energia que eu fornecia para o sistema pelo processo de calor está escapando do sistema, já que o sistema está realizando o trabalho. Por que ele realiza trabalho? Porque ele está empurrando este êmbolo. Se ele está empurrando o êmbolo, ele está realizando o trabalho, está mandando energia para fora pelo processo de trabalho. Logo, se eu quero a mesma variação de temperatura, de 25 para 35, de 25 para 35 graus Celsius, no primeiro experimento eu preciso mandar mais energia pelo processo de calor para dentro do sistema. E em consequência disso, normalmente o calor a P constante, que é a nossa variação de entalpia, que vai ser muito importante para a gente aqui em química, normalmente é maior do que o calor a V constante. E eu digo normalmente porque existem sim algumas exceções. E um exemplo de uma exceção é a água líquida entre as temperaturas de 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. E para variar, a água aparece aqui de novo com um comportamento fora do comum. Para a água, assim como para outras substâncias, de 0 até 4 graus Celsius, conforme ela recebe energia pelo processo de calor, a temperatura aumenta. Até aí, nada em comum. Mas lembre-se que a água, nesta faixa de temperaturas, se contrai quando a sua temperatura aumenta, ao invés de se expandir, deste modo, para a água neste intervalo de temperaturas, há uma inversão também deste comportamento. E o calor a pressão constante acaba por ser menor do que o calor a volume constante, diferente da maioria dos outros sistemas. Tá, mas por que a gente está tão interessado no calor a pressão constante? Se o calor a volume constante parece ser muito mais fácil de medir na bomba calorimétrica. E o nosso interesse nesse tipo de processo é porque processos a pressão constante são muito comuns e muito importantes e estão à nossa volta em toda parte. Se eu faço uma reação química em um tubo aberto, eu estou realizando esse processo a pressão constante. Se o tubo está aberto, a pressão sobre o sistema de reação é a pressão da atmosfera, do começo ao fim do experimento. Conhecer, portanto, o calor a pressão constante, o ΔH, para esse processo, é conhecer a energia absorvida ou liberada na forma de calor nesse processo tão comum, tão cotidiano para a gente. Um motor ali em operação, não dá para a gente dizer que a pressão é constante, mas de forma aproximada até dá. Ele tem sobre ele a pressão da atmosfera, a pressão associada a diversas forças de resistência que agem aqui no movimento desse pistão, e tem as explosões ali do combustível, dos gases, durante o funcionamento do motor. Mas no limite, a pressão que age sobre esse motor é a pressão da atmosfera ali. Ela vai crescer um pouco a hora que queima o combustível, vai diminuir um pouco a hora que o gás é expulso, mas apesar dessas oscilações, a gente pode considerar aproximadamente constante, mesmo do ponto de vista do teor energético dos alimentos. Nossos organismos funcionam abertos para a atmosfera, então os calores envolvidos no consumo daqueles alimentos ali também são, de maneira geral, calores a pressão constante. Então, embora seja mais fácil medir quantitativamente no laboratório, com a bomba calorimétrica, os calores a volume constante, no dia a dia a gente lida com processos a pressão constante o tempo inteiro. Então, o nosso calor a pressão constante, que recebe até por isso o nome especial de ΔH, variação da entalpia, é uma grandeza fundamental para a gente investigar as energias envolvidas nas reações químicas. E como eu já disse, recebe o símbolo H devido à palavra em inglês para calor. Tá, mas de onde vem essa energia de uma reação química? Tá aparecendo energia do nada vindo de dentro desse sistema? Ou tem energia do meio ambiente indo para o sistema e desaparecendo? Não. Aqui na química, assim como na física, existe a conservação de energia. As energias liberadas ou absorvidas por uma reação têm a ver com a energia contida nas ligações químicas de um determinado material. Eu vou deixar o link aqui em cima e, se precisar, você clica lá para a série de vídeos aqui do canal sobre ligações químicas. Mas eu vou pegar aqui para vocês lembrarem especificamente de uma coisa. Quando eu tenho dois átomos separados, não ligados entre si, e depois esses átomos são ligados entre si, a energia dos átomos separados é maior do que a energia dos átomos ligados entre si. Formar uma ligação química diminui a energia do sistema. A ligação química se forma pois os átomos foram por uma situação energeticamente mais estável, uma situação de mais baixa energia. Então, átomos separados
separados têm maior energia do que os átomos ligados, unidos entre si. Acontece que as reações químicas nada mais são do que quebra e formação de ligações químicas. Quebram-se as ligações de alguns dos átomos envolvidos nas substâncias reagentes e formam-se outras ligações químicas. Sempre que eu formo uma ligação química, uno dois átomos, o sistema, os átomos ali envolvidos diminuíram a sua energia. Se eles diminuíram a sua energia, como a energia se conserva, eles precisam mandar energia para fora, mandar energia para o meio externo. Juntou os átomos, o sistema joga a energia para fora. Por outro lado, quando eu quebro uma ligação química, para quebrar a ligação química eu preciso aumentar a energia do sistema, aumentar a energia dos meus átomos. Então, para quebrar uma ligação química, o sistema precisa receber energia. Então, o ambiente vai jogar energia para o sistema. Como a energia se conserva, para que a ligação seja quebrada e aqueles átomos vão para um estado de maior energia, precisa entrar energia do ambiente para dentro do sistema para que ele possa fazer isso. Como as reações químicas envolvem quebra e formação de ligações, a gente precisa fazer um balanço. Entrou mais energia no sistema ou o sistema mandou mais energia para fora? Deste modo, algumas reações químicas liberarão energia para fora. São as chamadas reações exotérmicas ou exotérmicas. Se libera energia, é exotérmico. E aqui no caso nós estamos falando de energia liberada na forma de calor quando o processo é realizado a pressão constante. Nessas reações exotérmicas, o sistema recebeu menos energia para que pudesse quebrar as suas ligações do que ele liberou quando as novas ligações foram formadas. Se ele recebe menos energia e libera mais energia, no balanço total ali, o que a gente percebe é que o sistema está mandando energia para fora. Reação exotérmica. Por outro lado, outras reações absorvem mais energia do que liberam. São as chamadas reações endotérmicas, onde a energia, na forma de calor a pressão constante, entra no sistema. Nesse tipo de reação, o sistema consumiu mais energia para quebrar as suas ligações químicas originais do que a energia que ele liberou depois para formar novas ligações. Como ele consumiu, absorveu mais energia do que liberou, no balanço total, o que nós conseguimos perceber é que está entrando energia do sistema vindo do ambiente. E para lembrar direitinho quem absorve e quem libera energia, eu gosto de fazer uma associação com palavras de outras áreas. Exotérmica começa com exo, assim como o exoesqueleto, que fica do lado de fora, ou como o êxodo rural, onde as pessoas vão embora do campo. E na reação exotérmica, a energia sai do sistema. Endotérmica me lembra endocrinologista, aquela pessoa que estuda as nossas glândulas que ficam lá dentro do corpo, dentre várias outras palavras que se referem a algo que está para dentro. Na reação endotérmica, a energia entra no sistema. Para a gente ir se acostumando aqui com a representação gráfica, que nós usaremos inclusive em outros temas posteriores, como a cinética química, se eu traço um gráfico com a entalpia aqui no eixo vertical, contra o desenvolvimento da reação no eixo horizontal, e eu tenho uma reação entre os reagentes A e B, A mais B, formando os produtos C e D, se a reação for exotérmica, o sistema mandou energia para fora, a entalpia dos produtos C e D será menor do que a entalpia dos reagentes. Afinal, o sistema mandou energia para fora. Já para uma reação endotérmica, também de reagentes A e B, formando produtos C e D, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Afinal, o sistema absorveu energia na reação endotérmica. Reação exotérmica, o sistema perdeu energia, a entalpia final é menor do que a inicial, ΔH menor do que zero. Na reação endotérmica, o sistema absorveu energia, a entalpia final é maior do que a inicial, ΔH maior do que zero. E o exemplo talvez mais comum, que a gente esteja mais acostumado de uma reação muito exotérmica, é a reação de combustão. Quando eu tenho a queima de um determinado combustível, o sistema, que são as moléculas ali daquele combustível, mais o oxigênio que está presente no ar, libera muita energia na forma de calor a pressão constante quando ocorre a reação. E aqui eu coloco de maneira genérica que é a reação do reagente A mais o reagente B com seus coeficientes Azinho e Bzinho de balanceamento, formando um produto C mais um produto D, também com os coeficientes de balanceamento. E em alguns livros, alguns materiais, é possível que você encontre que na reação exotérmica você forma os produtos C e D mais calor.
como se o calor fosse um produto da reação química. Reação exotérmica libera calor. Nós sabemos que calor não é matéria, não é substância. Deste modo, essa representação aqui é um pouco imprecisa, mas ela é útil também porque facilita de vocês perceberem qual seria a nossa sensação ao entrar em contato com um processo exotérmico ou com um processo endotérmico. Se a reação é exotérmica, ela libera a energia, manda a energia para fora, eu sinto quentinho a hora que eu estou em contato com esse sistema que está mandando energia para fora. A entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes, o sistema mandou energia para fora, mas como eu não sou o sistema, como eu sou a vizinhança, a minha sensação ao me deparar com um processo exotérmico é a sensação de que eu estou recebendo energia. O sistema mandou para mim que estou na vizinhança. Então essa representação aqui, onde eu tenho os produtos C e D, mais um certo valor lá, 100 quilocalorias, por exemplo, não é lá conceitualmente muito precisa, mas ajuda a gente a perceber. Se a partir da reação química, eu que sou vizinhança e não sou o sistema, estou recebendo calor dessa reação química, a reação é exotérmica. O jeito mais correto de representar essas energias envolvidas, no caso liberadas aqui por uma reação química, seria escrever a equação para a reação química e após a equação química escrever ΔH igual ao seu valor. Qual é a variação de entalpia naquele processo? Se a reação é exotérmica, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, porque o sistema mandou energia para fora. Se ele mandou para fora, ele está com menos do que ele tinha inicialmente. Se a entalpia final é menor do que a entalpia inicial, o ΔH, que é a entalpia final menos a entalpia inicial, é algum valor negativo. A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes é menor do que zero, é negativo. A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. E um outro exemplo de uma reação exotérmica é a que acontece entre a cal virgem, o óxido de cálcio, e a água, formando como produto o hidróxido de cálcio, CaOH, entre parênteses, 2. Se você já fez esse tipo de reação, você percebeu que o recipiente ficou quente, ou seja, o sistema está mandando energia para fora. Sua entalpia final é menor do que a entalpia inicial. O ΔH para esse processo é negativo. A reação é exotérmica. E essas variações de entalpia podem ser medidas tanto para transformações químicas, como também para processos físicos. Quando você está tomando um banho quente e aquele vapor de água condensa no espelho, o sistema, que é aquele conjunto de moléculas de água, está perdendo energia na forma de calor para a sua vizinhança, que no caso é o próprio espelho. Essa transformação física do vapor em líquido é exotérmica. O sistema mandou energia para fora. O mesmo valendo também para quando a água líquida congela. Eu preciso tirar a energia como calor do sistema para que esse processo ocorra. Portanto, a solidificação também é exotérmica. Uma outra situação também sem reação é quando nós diluímos álcool etílico em água. Como quando você está com a mão molhada de água e passa um álcool ali para limpar. Esse processo também libera energia e você sente nas mãos que os líquidos esquentaram. Nesses casos todos, não há ligações químicas sendo formadas ou quebradas. Então por que será que há essa liberação de energia? Aqui, quem está sendo formado são interações de outro tipo. São as chamadas forças intermoleculares, que são mais intensas no líquido do que no gás, mais intensas também no sólido do que no líquido, e são mais intensas também entre moléculas de água e moléculas de álcool do que entre o conjunto das moléculas de álcool umas com as outras. E outros exemplos aqui, que envolvem tanto ligações químicas como forças intermoleculares, são, por exemplo, a reação de ionização de um ácido. Vamos pegar aqui o ácido clorídrico, HCl, como nós vimos lá no nosso vídeo sobre os ácidos. Essa reação de ionização é a reação do HCl com a água, formando como produtos o cátion H3O+, cátion hidrônio, e o ânion Cl-, ânion cloreto. Ou também a dissociação do hidróxido de sódio, que
que nós vimos lá no nosso vídeo sobre bases, que ocorre ali em meio aquoso, onde os íons já presentes no hidróxido de sódio são dissociados, como cátion Na+, e ânion OH-. Ambos esses processos são exotérmicos, liberam energia. Nós podemos sentir que o recipiente fica quente depois de fazer esses processos. No primeiro caso, o sistema absorve energia para que a ligação entre H e Cl seja quebrada. Mas por outro lado, ele libera energia quando a ligação do H com a água acontece para formar o cátion hidrônio. Além disso, esses íons que vão ficar presentes ali na solução também interagem com os dipolos elétricos da molécula de água. E essa interação entre íon e o dipolo da água, ao ser formada, também libera energia, assim como uma ligação química. No caso da base é ainda mais interessante. Se nós considerarmos simplesmente a quebra da ligação iônica para formar o cátion sódio e o ânion OH-, dá a impressão que esse processo seria endotérmico, certo? Eu só tenho uma quebra de ligação e para quebrar ligação o sistema precisa absorver energia. No entanto, a hidratação do cátion sódio e do ânion OH-, a sua interação com os dipolos das moléculas de água, mais do que compensa a energia que o sistema absorveu para quebrar as ligações entre o cátion e o ânion. Deste modo, em ambos os casos, é liberada mais energia do que absorvida, e os processos são exotérmicos. E se os processos exotérmicos são aqueles onde o sistema libera energia, os processos endotérmicos são aqueles nos quais o sistema absorve energia. E a nossa sensação, quando nós entramos em contato com um sistema que está absorvendo energia, é a sensação de que ele está frio. Afinal, o calor está passando do nosso corpo para dentro do sistema. Em transformações físicas, nós estamos acostumados a pensar na fusão do gelo, onde o gelo absorve energia do ambiente para poder fundir. É necessário receber energia para poder quebrar as forças intermoleculares que estão muito intensas ali no sólido. Um outro exemplo é o seguinte: se eu estou agora com as minhas mãos sequinhas e passo álcool na minha mão, eu tenho a sensação de que isso aqui está esfriando. Mas por que será? Porque neste caso, o álcool está absorvendo energia da minha pele para poder evaporar. É o mesmo que acontece com a nossa transpiração. Nós transpiramos para que a água do nosso suor absorva a energia do nosso corpo para poder virar vapor. Deste modo, a gente tem um mecanismo para evitar o superaquecimento do nosso corpo. Mas além dessas transformações físicas, há também algumas reações químicas que são evidentemente endotérmicas e absorvem muita energia, chegando até mesmo a congelar as vizinhanças, como é o caso da reação entre o hidróxido de bário e o cloreto de amônio, que está apresentado neste vídeo do Manual do Mundo, que eu vou deixar o link aqui disponível para vocês. E nos processos endotérmicos, a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Deste modo, a variação, o ΔH, que é a entalpia final menos a entalpia inicial, é positivo, é maior do que zero, mostrando novamente aquela representação problemática conceitualmente, mas que ajuda a gente a perceber a sensação que nós esperamos ter ao entrar em contato com um sistema que passa por um processo endotérmico. Nós temos novamente a reação do reagente A com o reagente B, formando os produtos C e D. Mas desta vez, nós colocamos o calor como se ele fosse um reagente da reação, o que de fato nós sabemos que não é. Mas isso aqui ajuda a gente a perceber que a reação endotérmica absorve, consome energia pelo processo de calor, recebendo essa energia do ambiente para que possa acontecer a reação química. Colocando aqui na representação mais precisa, nós temos a reação química de A mais B formando C mais D, e nós vamos representar que essa reação tem um ΔH, uma variação de entalpia que terá um dado valor numérico positivo neste caso, já que para a reação endotérmica, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes é maior do que zero, é positiva, sendo que a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. O sistema precisa absorver energia, aumentar a energia contida dentro do sistema para que a reação ocorra. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo dessa sequência, nós vamos tratar dos aspectos quantitativos da termoquímica, da estequiometria dessas reações. Vamos falar sobre as entalpias padrão de formação, entalpia de combustão e entalpia de reação,
E vamos aprender também a calcular a variação de entalpia, o ΔH, de uma reação a partir da energia associada à quebra e à formação das ligações químicas. Fechando isso tudo com uma importante lei da termoquímica, que é a lei de Hess. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!